Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e acionar o sininho. E ao acionar o sininho, escolha a opção Todas para receber as notificações de novos vídeos de nosso canal. Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV. E a ação do Instituto Estadual do Ambiente no Rio Poços continua. O Instituto Estadual do Ambiente continua com a ação do Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, em sua ação de implantação de um projeto piloto, a qual em um vídeo anterior dissemos que de piloto não tinha nada, ficou confirmado esta semana. No primeiro momento em que tivemos no local do empreendimento, não haviam placas sinalizando o que seria os valores, início e término do empreendimento. Ao retornarmos essa semana, presenciamos a instalação de duas placas, contendo valores e informações. No entanto, ficou confirmado que o projeto não é piloto e que de fato é de implantação de uma unidade de tratamento de rios, questionado pela Justiça e pela Academia. Uma das placas, constam alguns valores. No entanto, o Comitê de Bacias Hidrográficas, que financiou 106 milhões deste empreendimento, não aparece nas informações destas placas. O projeto, que consta em uma dessas placas de desassoreamento e limpeza do rio, contamina as margens, como podemos ver no trator balsa, que retira os materiais flutuantes, materiais poluentes flutuantes, depositando esses materiais à margem do rio Poços, formando verdadeiras montanhas de lixo, principalmente material plástico flutuante que está sendo retirado do rio. Aqui o trator retirando o material, o lixo que está no rio, e depositando esse material na margem do rio. A quantidade de material, de lixo, é tanta que montanhas de lixo são formadas em ambas as margens do rio. Pneus, tubo de televisão, garrafas PET, a quantidade de lixo é absurda, principalmente após a passagem do trator pelo rio. Todo esse material fica depositado à margem ou flutua, contaminando o restante do rio. Em nenhum momento percebemos que este trator está fazendo o desassoreamento do rio. Em um projeto baseado na legalidade, esse trator deveria estar sendo acompanhado por uma balsa. Esta balsa estaria recebendo o que o trator balsa retira do rio para direcionar esse material de forma correta, de forma ambientalmente correta. No entanto, o material retirado é depositado à margem do rio. Como dissemos, faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Se fosse qualquer empresa realizando esse tipo de ação, com certeza o órgão já teria multado a empresa. No entanto, os atuais representantes do Instituto Estadual do Ambiente no estado do Rio de Janeiro se consideram acima da lei. Ou seja, eles podem cometer todo tipo de ilegalidade, ilícito, descumprimento legal, que está tudo certo. Em um determinado momento, uma competência dos representantes do Instituto Estadual do Ambiente, o tratorista abriu uma passagem aonde não devia para a lagoa, prejudicando a pesca e toda a atividade existente naquele território. A quantidade de lixo foi enorme. A cor da água mudou, ficou escura. Aqui é o local onde o trator abriu de forma errada a passagem para a Lagoa do Guandu, lançando quantidades enormes de lixo que ficaram flutuantes na lagoa. A quantidade de ilhas de lixo flutuante era algo absurda. O mau cheiro insuportável. Boa parte desse material ficou na margem do rio ou retida na vegetação aquática do rio, prejudicando a pesca e todo o ecossistema. Com o lançamento do lixo na lagoa, a água ficou escura, atingindo inclusive a estação de captação de águas da SEDAI para o abastecimento e fornecimento de água à população.
Material flutuante, lixo, plástico principalmente, ficou retido na vegetação do rio. Uma cena lastimável. E os animais, estes, por sua vez, tiveram que conviver com quantidades absurdas de lixo no rio. Ao ser alertado por pescadores e moradores de que ali não era o local de abertura, o tratorista retornou ao local e fechou, derrubando árvores e retirando o material do leito do rio para poder fechar o estrago feito. E aí retornou ao curso original. Isso demonstra a capacidade e a competência do Instituto Estadual do Ambiente em desenvolver esse tipo de ação. Aqui o momento em que o trator fecha a passagem que foi aberta de forma errada. Para isso, o tratorista retira muita quantidade de material da margem do rio, inclusive derrubando a vegetação, árvores existentes, para fechar a passagem e evitar que os materiais continuassem alcançando a lagoa. O fato é que, com esta ação, a poluição só aumentou no rio. Como dissemos, a cor da água mudou, muito material plástico foi constatado nas margens do rio após o estrago feito na abertura em local inapropriado, que depois foi fechado, e para fechar, o tratorista retirou material da margem do rio e derrubou algumas árvores para fechar, a passagem que for aberta. Percebemos que a margem do rio ficou tomada por material plástico, prejudicando os animais que vivem naquele território, os pescadores e toda a atividade que ali ocorre. A quantidade de material que está sendo colocada na margem é algo absurdo. Até agora não sabemos o que será feito com esse material. Provavelmente ficará largado na margem do rio. Esta margem que já se encontra muito contaminada e foi agora potencializada com a ação do trator. O trabalho de dragagem, de retirada do material que há mais de 20 anos não é retirado do rio Poços, isso é uma incógnita. Será que o INEA fará de fato o trabalho de dragagem desse rio, retirando o material que há mais de 20 anos é ali depositado? Não sabemos. Ficam várias interrogações e várias perguntas. Mas uma coisa é certa, o Instituto vem provocando um impacto ambiental enorme naquele território. Os pescadores alertam que não há mais pescado, não conseguem mais sobreviver, muitos deles estão indo pescar em outros territórios, pois ali não existe mais a matéria-prima, no caso o peixe, para a sua sobrevivência. Esse é o Instituto Estadual do Ambiente no estado do Rio de Janeiro. E o Comitê Guandu nesse processo? Bom, o Comitê Guandu está à cavaleira, observando tudo de arquibancada, sem tomar qualquer posicionamento ou atitude em relação aos descumprimentos legais produzidos pelo Instituto Estadual do Ambiente, bem como os impactos gerados pela ação de despoluição do Rio Poços. Uma ação que vem provocando muitos impactos no território. O comitê tem a atribuição de cuidar e zelar pela qualidade hídrica daquele território. No entanto, aparentemente, os atuais representantes do Comitê Guandu desconhecem o decreto de criação do comitê, colocando como prioridade a qualidade hídrica da bacia. Estes são os atuais representantes do Comitê de Bacias Hidrográficas do Comitê Guandu. Assistem tudo, não tomam qualquer posicionamento, e o Instituto Estadual do Ambiente faz o que quer no Rio, como se fosse dono do mesmo. A mesma coisa a SEDAI, que toma qualquer medida sem um aval do Comitê de Bacias. Saudações socioambientais e até a próxima.